bom dia. Estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, nós vamos falar, gente, mais uma vez sobre oração, mas oração de madrugada. Lembra que eu falei ali do altar, né? Que tudo para Deus a gente paga um preço. Tem que ser algo que vai valer a pena o sacrifício, né? De estar na presença de Deus. Então, eu quero ler com você hoje alguns versículos e nós vamos meditar no que fala aqui, né? A palavra diz que aqueles que me buscam de madrugada, esses me acharão, esses me encontrarão. Aqui no Salmo 88:13 diz assim: contudo, eu, ó Senhor, clamo a ti por socorro. Já ao romper da aurora, a minha oração chega à tua presença. E agora deixa eu ler aqui. Salmos. Eu quero ler aqui em Jó, no capítulo 8, versículo 5, diz assim: contudo, se te aplicares em buscar a Deus e levantares o teu clamor e súplica ao Todo-Poderoso, se estiveres livre de pecados e correto em teu caminhar, com certeza ele se levantará em teu benefício, agora mesmo, e te restaurará ao lugar que te por justiça cabe a ti. O teu começo de vida parecerá pobre, quando comparado ao futuro que desfrutará em fartura e prosperidade. Então, olha o que diz aqui, gente. A palavra de Deus aqui, né? Ela fala que aqui Jó, conversando com um dos seus amigos, enquanto ele estava ali passando por aquele processo, né? Aonde ele havia perdido toda a sua família, havia perdido todos os seus bens, estava ali, né, doente. Então, ele disse, contudo, se te aplicares em buscar a Deus. Então, gente, nós precisamos buscar a Deus. Tem horas que a hora que você quer falar com Deus, você escolhe. Mas quando Ele quer falar conosco, Ele escolhe. Você já reparou que muitas vezes, às vezes de madrugada, a gente perde o sono? Cristão não tem insônia. É quando Deus te chama para orar. É Deus te movendo para orar por determinada situação. Então, seja sensível ao Espírito Santo, levante-se, vá orar, coloque um fundo assim de louvor, ore. Esteja ali na presença de Deus, porque Deus, Ele escolhe a hora que Ele quer falar conosco. Nós falamos a hora que nós quisermos, mas a gente escolhe, né? Mas Ele, quando Ele quer falar conosco também, Ele escolhe o momento, Ele escolhe a hora, e Ele diz, agora você vai levantar, porque eu vou falar contigo. Você vai orar. Coloca o teu telefone para despertar. Faça um propósito de oração e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Comece a colocar as coisas em oração. Por quê? Os profetas de Deus, gente, esses homens, eles oravam de madrugada. Jesus não entrou uma madrugada inteira orando para tomar uma decisão de quais seriam os 12 discípulos que ele teria qual que seriam escolher? Depois que ele saiu dali, ele não foi dormir, ele foi lá e tomou a decisão, ele escolheu aqueles movidos pelo Espírito Santo conforme a direção do Pai. Então, eu escolho. Eu quero orar de manhã, eu vou orar de tarde, eu vou orar de noite, mas não, vou fazer meu devocional tal hora, eu escolho. Mas Deus também escolhe a hora que Ele quer falar e nós precisamos ser obedientes, nós precisamos ser sensíveis à voz do Senhor. Em Amós, gente, 8, versículo 11 diz assim: eis que estão chegando os dias, previne o Senhor Adonai,
em que mandarei a fome sobre esta terra, não simplesmente a fome por comida, nem a sede de água, mas a fome e a sede de ouvir e se alimentar da palavra do Senhor. Os homens vaguearão de um mar ao outro, do norte ao oriente, buscando a palavra de Yahvé, mas não lhes será possível encontrar. Naquele dia, as moças bonitas e os rapazes vigorosos desmaiarão de sede. Então, depois você pode seguir aqui. Então, olha o que diz a palavra, gente. Que vai chegar o momento em que as pessoas vão ter fome, gente, mas não da comida física, vão ter fome, tá? Da comida do céu, da palavra, de saciar a sua sede, de beber desta fonte, não vai ter quem pregue. Isso aqui é muito sério. E hoje nós temos este acesso e nós precisamos, gente, nos manter de pé na busca, na perseverança. Aqui eu quero ler com você em Romanos, capítulo 8, versículo 26, diz assim: do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis ou impossíveis, dependendo da tua tradução, de serem expressos por meios de palavras. Assim como a esperança sustenta o cristão em seus sofrimentos, da mesma forma o Espírito Santo ajuda na comunicação com Deus. Quando as palavras humanas parecem não fazer sentido, a gente vê que não é o crente que geme, mas sim o Espírito. O Espírito nos ensina a orar, gente, como convém. No próximo versículo diz assim, no 27, e aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus, gente. Então nós precisamos, e qual é a vontade de Deus? Que nós tenhamos intimidade. Intimidade só tem quem busca, quem ora, quem lê a palavra, quem medita na palavra, quem se consagra. Esse tem intimidade com o Pai. Aquele que busca o Senhor vai encontrar, aquele que pedir vai receber, aquele que bater a porta vai se abrir. Mas a pessoa precisa ter essa convicção, gente, que sem oração ela não chega em lugar nenhum. Esther, gente, é um dos maiores exemplos. A rainha Esther, a gente precisa entender uma coisa. Esther, ela não foi substituta, ela foi escolhida. A rainha Vasti, ela era muito bonita, que era a rainha do rei Atarxerxes, né? E ele havia dado um banquete de muitos dias, e ele mandou chamar a rainha se negou de chegar ali. Aí os outros sábios, né, disseram, não, Senhor, se o Senhor não punir a rainha, o que vai ser das outras mulheres? Vão seguir o exemplo dela, não vão mais respeitar os esposos. Aí seguindo os conselhos dos outros, a rainha Vasti, ela foi tirada do seu trono, ou seja, ela perdeu o cargo de rainha. E ela não pôde mais chegar na presença do rei, ela teve que ir embora daquela cidade e ir para outro lugar. Aí foi como se tivesse foi ali uma seleção de moças, tá? E essas mulheres que foram escolhidas, essas virgens que foram escolhidas, elas ficaram 1 ano passando por um processo de purificação, um tratamento de beleza, banho de mirra, ardia na pele, ou seja, elas passaram 1 ano. Toda vez que uma ia, Esther esperou a vez dela. Ela não foi substituta, ela foi escolhida por Deus para estar naquele lugar. Porque quando chegou o decreto que foi feito por Amã para matar todos os judeus, ela estava onde? No
palácio como rainha. Só que quando Mardoqueu levou a notícia, ela disse: eu não posso fazer nada. Ele disse: pois é, se você se omitir, você e toda a casa do teu pai perecerão. Deus vai mandar socorro de outro lugar. O que ela fez? Ela disse: então, orem por mim por 3 dias. Eu e as minhas servas vamos orar e jejuar. 3 dias, gente. Elas oraram e jejuaram. E ela disse: se eu tiver que perecer, perecerei. Pereci. Então, ela disse para o Mardoqueu: você e todo o povo de Israel, vocês vão jejuar junto comigo, por mim. Por quê? Ela não podia chegar diante do rei sem ser chamada. E ela foi. Após ali, no 3º dia, ela foi. E o rei estendeu o cetro. Se o rei não estendesse o cetro e ela não colocasse a mão, quando o rei estendesse o cetro é porque ele estava autorizando a entrada daquela pessoa de chegar na presença dele. E ele, quando viu a rainha, Deus moveu o coração dele para que ele chamasse Esther. Aí ele perguntou: rainha Esther, o que você quer? Se pedir até a metade do reino todo, eu te darei. Ela disse: não, eu só quero um banquete, Senhor. Aí leve Amã junto. Levou. Teve o 2º banquete. E Esther daí falou o que tinha acontecido, o plano de destruição dos judeus. Aí ele soube que ela era judia, Radassa era o seu nome. Aí, como o rei não tinha como anular o decreto, porque ele tinha sido selado com o anel real e ele havia dado para Amã. Então o rei deu uma ordem que todos os judeus se defendessem do ataque. E assim Deus, gente, garantiu a vitória para o povo dele. Eles lutaram porque quando chegou no dia, eles foram sim para matar os judeus, mas Deus deu a vitória. Os que se levantaram contra eles morreram. Inclusive Amã foi enforcado na forca que ele fez para o Mardoqueu. Morreu ele e toda a sua família enforcado na forca que ele havia feito para Mardoqueu. Ou seja, quando nós oramos, nós nos voltamos a buscar a Deus, gente. Deus, ele responde a nossa oração. Quando nós buscamos ao Senhor de todo o coração, como eu falei aqui, quando nós vamos na presença do Rei, quando a gente se coloca ali diante de Deus, e o Espírito Santo, gente, ele nos dá o espírito de oração. Ele nos batiza com o espírito de oração. Tem gente que às vezes não tem vontade de orar, mas começa ali 5 minutos, quando vê foi 10, foi 15, foi 20, quando vê ela está orando 1 hora a mais, ela nem percebe. Então, crie esse hábito, gente, de orar. É a oração que move tudo. Esther teve que orar, se consagrar. Jó teve que orar e fazer o sacrifício pelos seus amigos para que Deus virasse o seu cativeiro, gente. Daniel orou lá na Babilônia, quando ele estava ali preso já, né? Tinha sido levado cativo, mas como ele era nobre, ele foi separado e ficou no palácio. Mas Daniel tomou uma decisão: não vou me contaminar com os manjares do rei. Ele e os seus amigos se alimentaram somente de frutas, legumes e verduras. Ele achou graça diante dos olhos do eunuco que cuidava deles. Por quê? Porque ele se voltou a buscar a Deus. Quando o anjo chegou para falar com Daniel, o que o anjo disse? Daniel, varão valoroso, desde o primeiro dia que você se voltou a buscar o Senhor, ele ouviu a tua oração. Eu fiquei preso. O anjo foi impedido de chegar até Daniel, porque aqui nas regiões celestiais, principados e demônios seguravam aquele anjo, porque não queriam perder a legalidade que eles tinham na mão da família do Daniel, porque Daniel orou pedindo perdão pelos pecados dos seus pais, dos seus antepassados, e pediu perdão até pelo povo de Israel. Então, quando nós nos voltamos, e olha a decisão dele: eu não vou me contaminar com os manjares do rei.
E o eunuco, preocupado, achando que ele não iria ficar forte, né, ou robusto, não, ele disse, eles ficaram mais bonitos de aparência do que os outros que comeram os manjares do rei. Ele escolheu não se contaminar com aquelas coisas. E se voltou a buscar a Deus. Daniel orava 3 vezes por dia. Às vezes, para a gente orar uma vez, gente, é um sacrifício. Tem gente que não tira 10, 15, 20 minutos para orar. Tem pessoas que acham, às vezes, até muito extenso o tempo para ouvir uma pregação, 30 minutinhos. Eu ouço pregações de 50 minutos, enquanto eu estou fazendo o almoço, eu pego de 1 hora no máximo, eu estou ouvindo. Tem pregações, gente, de 35 minutos, palavras edificantes. Ouça, se alimente enquanto você tem tempo. Enquanto meu filho estava na ecoterapia, na segunda-feira eu estava escutando aquela palavra da pastora Sandra. Edificante. Ouça aquilo que vai te edificar. Eu estava acompanhando, olhando ele fazer ali, né, as atividades, mas eu estava com o fone no meu ouvido e eu estava prestando atenção ali, mas eu estava ouvindo, me alimentando da palavra, do testemunho da vida daquela mulher, daquela menina de 6 anos que foi convidar ela para ir num culto de criança. Então olha como Deus trabalha, gente. Uma criança foi pedir permissão para o pastor para ir lá na igreja dela, que era um terreiro de macumba, e o pastor disse, vai. Aquele que está contigo é maior. O Senhor te guarda. E realmente a menina chegou lá, não teve sessão. E é assim quando Deus faz, gente, obedeça, obedeça. Do lado da casa de um amigo nosso, que é cristão, também tem um centro aqui, de macumba. E eu sempre tenho o óleo ungido na minha bolsa. Eu tinha aquele óleo e o Espírito Santo me disse assim, joga lá. Só que daí tinha uma vizinha olhando e eu disse pro meu amigo, ele desceu, nós fomos levar ele em casa, joga ali o óleo. E eu fiquei orando, de dentro do carro eu fiquei orando. Aí, naquela noite era para ter a tal da sessão. Não teve. Aí eu fiquei orando de dentro do carro, eu disse, Senhor, em nome de Jesus, esse lugar aqui vai deixar de ser esse centro de macumba e vai ser uma igreja, onde a tua palavra vai ser pregada, Pai, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. E no dia que aquele óleo, gente, ele largou bem na entrada, dentro da porta deles ali, porque ele era vizinho, certo? Como que diz, a vizinha viu, o vizinho deve estar olhando, né, ali alguma coisa, se acha alguém, ele jogou o óleo lá. E eu fiquei em oração dentro do carro. Ele disse, Eliane, você não vai acreditar, naquela noite não teve sessão. Por quê? Porque os demônios, gente, que estavam lá, tiveram que bater em retirada. Eu fiz o que o Espírito me direcionou. E eu lancei uma palavra profética sobre aquele lugar. E toda vez que eu passo lá para a gente pegar ele, levar ele junto na igreja, eu declaro, esse lugar aqui vai ser uma igreja em nome de Jesus. Esse centro de macumba tá fechado. Toda vez eu digo a mesma coisa. Profecias, palavras lançadas na frente. E eu creio, gente, que em nome de Jesus, aquele homem lá e aquela família vão se converter a Cristo. Vão jogar tudo aquele lixo fora e eles vão servir a Cristo naquele lugar para a glória de Deus. Eu creio nisso, porque eu sei quem eu tenho crido. Eu conheço o Deus que eu sirvo. E eu sei que Deus, ele está trabalhando. Deus vai fazer milagres naquele lugar. Em nome de Jesus, gente, eu declaro sempre, profetizo sobre aquele lugar. Então ore. Se na tua cidade, gente, tem isso, todo lugar tem. Ore, ore, diga, Pai, que essas pessoas aqui conheçam o teu amor. Pai, que em nome de Jesus, essas pessoas aqui se desiludam com esses demônios, que elas saiam daqui e que elas vão para uma igreja. Que esse lugar aqui, Pai, seja um lugar de bênção, seja uma igreja, Senhor. Fale, profetize bênção sobre a vida daquelas pessoas. Diga, Senhor, que elas saiam dessa cegueira, porque um dia eu também tive cega assim, gente. Um dia eu também andei lá.
Por isso que eu sei que lá eu nunca recebi nada, eu nunca ganhei nada, muito pelo contrário. A bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dor. Satanás não dá nada pra gente. Nada. É por engano. E a gente fazia oferenda. A gente levava agradinho pros pais da gente. O que eu recebi? Nada. Nada. A gente não tinha paz. Era pé de guerra. Mas a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dor. Então busque a Deus. Ore, gente. Tenha intimidade com esse Deus, com esse Pai. Ore. Aqui em 1 Timóteo, no capítulo 2, 1 Timóteo 2, 8 diz assim: portanto, determino que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Ore em todo lugar, gente, não interessa onde é que você tá. Se eu tô na rua, eu tô falando com Deus em espírito. Ou eu repreendo e falo bem baixinho. Quando eu levava meu filho na pediatra ali, que ele era pequenininho, que a gente tinha que ir todos os meses, eu lembro que um dia a pediatra disse assim: ai, mãe, as crianças, elas têm muitas viroses, não sei quantas, ela falou umas 50, até não sei que idade. E eu atrás, né, meu filho estava na frente, eu disse: está repreendido em nome de Jesus, Satanás, tu tá usando a boca dela para falar, mas aqui, ó, não tem virose nenhuma, em nome de Jesus, Senhor, blinda o corpo dele. Gente, para a glória de Deus, o meu filho vai fazer 8 anos mês que vem. Ele nunca teve uma virose, glória a Deus por isso. Porque a gente não pode aceitar, gente. A gente não deve aceitar as coisas, eles falam conforme a medicina, a ciência. Mas nós que conhecemos a palavra, a fé e sabemos o sacrifício de Jesus, ore em todo o tempo. Ore. Hoje eu fui levar meu filho na escola, ontem fui levar meu filho na escola e eu já fui orando. Entrei com ele na escola orando, eu disse: Pai, guarda, cuida ele, cuida todas essas crianças, abençoa a vida deles, Senhor. Cuida os funcionários, os professores, a direção, acampa os anjos aqui, Pai. Eu entrei lá orando, abençoando aquela escola, abençoando aquelas crianças. Isso que nós temos a gente. Orar em todo tempo, diz aqui, em todo lugar, gente. Aonde você vai no teu trabalho, ore. Nem que você tenha que ir lá no banheiro, orar lá uns 5 minutinhos, abençoa aquele lugar. Abençoa. Eu passava óleo ungido nas minhas mãos, quando eu trabalhava fora. Eu levava sempre o óleo junto comigo. Aí eu ia me disfarçando, ia passando a mão, botava a mão nas cadeiras, nas mesas. Se eu estava ali sozinha naquela guarita, eu ia orando, abençoando. Abençoava aquela portaria, abençoava aquele lugar, o trabalho, para que o Senhor nos guardasse, nos livrasse, acampando os anjos lá, guardando a mim e meus colegas, tanto de dia como de noite. Que o Senhor livrasse eles de qualquer assalto, de qualquer coisa. E Deus sempre nos guardou. Ore, gente, aqui diz, em todo lugar, portanto, determino, é uma ordem, uma determinação de Deus, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Orem em todo tempo, orem em todo lugar que você for, gente. Consagra o teu dia, abençoa o teu local de trabalho. Às vezes tem um colega que não está bem, abençoa a escola do teu filho, no trânsito, quando você está indo, Senhor, me guarda, vai junto comigo. Quando a gente sai de carro, quando a gente vai viajar, a gente sempre ora, eu sempre digo: Pai, vai conosco e volta conosco.
Senhor, guarda esse carro, coloca um anjo aqui guardando cada roda, cada pneu, guardando cada parte desse carro. Dirige, ele guia as mãos do meu esposo, Pai, vai dirigindo esse carro, Senhor. Nós precisamos orar em todo lugar, gente. Orar em todo lugar que você está. Ore em espírito, ore baixinho, vai no banheiro. Ore, gente. Em todo lugar nós temos que orar. Quando Jesus morreu naquela cruz e ele disse, está consumado. Quando aquele véu se partiu de cima a baixo, ele estava nos dando acesso ao Pai, acesso ao trono, que antes nós não tínhamos por causa do pecado. Mas quando ele nos comprou, quando ele levou tudo sobre si, ele nos deu acesso. Então hoje, em nome de Jesus, nós entramos na presença de Deus e oramos em todo lugar, em todo tempo, em qualquer momento. Não existe um horário determinado para oração. Os judeus, né? Alguns muçulmanos, eles têm horários de orar. Tem horários específicos. Eles oram, se não me engano, é às 9 da manhã, às 3 da tarde, não sei se é às 6 da tarde. Eles oram 3 vezes por dia. Tinha um lugar que eu trabalhava, que tinha um muçulmano lá. Eles tinham uma sala para aquele homem e lá tinha um tapete. E conforme, imagina, aqui no Brasil, eles, como ele era o que comprava os frangos daquele lugar que eu trabalhava, ele tinha um lugar só para ele, o escritório dele, e as gurias da limpeza contavam para nós, tem um tapete na sala dele, assim, assim, e ele ora, acho que umas 3 vezes por dia. Quando ele estava ali o dia todo, ali onde eu trabalhava, na empresa, ele se prostrava no chão, no tapete e orava. Então, por que para nós é tão difícil conversar com Deus? É como a gente está conversando aqui, é falar, Pai, eu tô aqui na tua presença, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse dia, pelos livramentos, pela tua bênção, pela tua palavra, te agradecer porque o Senhor tem me guardado pela saúde da minha família, pelo meu trabalho. Dizer, Pai, muito obrigado por tal coisa, Senhor, eu te glorifico, eu te engrandeço, eu bendigo o teu santo nome, eu te agradeço pela tua bondade, pela tua fidelidade. É orar, agradecer, louvar ao Senhor, glorificar o nome dele. Dizer, Senhor, me purifica, porque a tua palavra diz que eu preciso ser santo e sem santidade eu não vou te ver. E eu sei que eu sou falho, que o Senhor me perdoe. Se eu errei com palavras, se eu errei com alguém, se eu tive algum tropeço, que o Senhor me mostre, que o Senhor me dirija, Pai. Me corrige, Espírito Santo. Me ensina a orar, Espírito Santo. Me chama para orar, Espírito Santo. Me acorda para orar. Fale isso, me desperta quando o Pai quiser falar comigo. E não fique lá, ai que droga, perdi meu sono. Não, levante e vai orar. Cristão não tem insônia. É Deus chamando para oração, gente. Eu vou ler mais uma vez aqui, ó, 1 Timóteo 2:8. Portanto, determino que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. É sem discutir. É ali para determinação de Deus, é uma direção, é uma ordem de Deus. Determino que todos os homens orem em todo lugar. Não é difícil. Não é difícil. Basta a gente ter o hábito, a rotina. Nós precisamos colocar isso dentro da nossa rotina diária, gente. De ter isso na nossa vida. Eu quero que o Espírito Santo ministre e fale muito ao teu coração. Ele conhece o teu coração e se ele deu esta palavra, é porque ele sabe que alguém estava precisando. Muitas pessoas, assim como eu. Às vezes a gente acha que a gente ora. Não, a gente precisa orar mais, buscar mais, se consagrar mais. Cada dia mais, gente.
Busque enquanto pode achar. A oração de madrugada foi estipulada por Deus. Quando você se levanta para orar, você agrada o coração do Pai. Aquele que cedo me busca, gente, vai me encontrar. Esses me acharão, me encontrarão. O preguiçoso, gente, por que Deus fala lá? Vai ter com a formiga o preguiçoso, porque a preguiça, gente, impede a pessoa de orar, buscar, ter intimidade. A preguiça não deixa a pessoa fazer um devocional. A preguiça não vai deixar a pessoa chegar em lugar nenhum, porque a carne não quer que você faça isso. A carne é fraca, mas o espírito e a carne coabitam um contra o outro, eles brigam o tempo todo, porque a carne quer que você vá dormir, que você fique nas redes sociais, mas o espírito quer o que? Oração, intimidade, busca, palavra. Por isso que um briga com o outro o tempo todo, é uma briga constante. E vence quem você alimenta mais. Ou a tua carne ou o teu espírito, quem é que está vencendo? Fica uma pergunta para você. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que ouvem esta palavra neste momento. Que o Espírito Santo venha ministrar mais. Que o teu Espírito desperte esse povo em oração, em clamor, em súplicas. Que esse povo aprenda a orar em qualquer lugar, em todo tempo. Que eles levantem as mãos santas. Que eles te adorem e te louvem em qualquer lugar, Pai. Que esse povo aprenda a glorificar e exaltar e bendizer o teu nome aonde eles forem. Que eles deem o bom testemunho. Que as pessoas olhem e digam, opa, esse é de Jesus. Porque é assim que o povo tem que nos ver, Pai. Pessoas de fé, pessoas de oração, pessoas de busca, determinadas, posicionadas, Pai, em nome de Jesus. Eu determino bênção sobre estas vidas. Que esse povo desperte, que eles sejam avivados pela oração, pela busca constante, pela intimidade, em nome de Jesus. Gente, dias difíceis virão e nós precisamos orar, nós precisamos buscar a Deus para que a gente possa resistir no dia mau. Então ore, se consagre, busque, tenha intimidade. Que o Espírito Santo fale muito mais ao teu coração, em nome de Jesus.